Vamos mergulhar num dos elementos mais essenciais para a vida aqui na Terra. Hoje, a gente vai entender por que o nitrogênio é, sem dúvida, o grande pilar do mundo vegetal. Olha só essa imagem. A diferença visual é gritante, né? De um lado, uma planta cheia de vida, do outro, uma planta claramente sofrendo. A pergunta é, o que exatamente acontece lá dentro, no nível molecular, para causar um efeito tão drástico? Então essa é a nossa jornada de hoje. A gente vai começar lá no átomo, bem pequeno, e vamos subindo até chegar na planta inteira, na colheita. Tudo isso para entender os múltiplos papéis que o nitrogênio desempenha. Para a gente entender a importância gigantesca do nitrogênio, podemos olhar para 3 funções principais que ele tem: a estrutural, a metabólica e, claro, a produtiva. Vamos ver cada uma delas. Ok, vamos começar dando um zoom indo bem fundo na célula da planta para ver como o nitrogênio atua como um verdadeiro mestre de obras. E aqui a gente encontra a primeira peça-chave, os aminoácidos. Pense neles como os tijolos da vida. E adivinha? O nitrogênio é o ingrediente essencial, o cimento que une tudo. Não tem como construir sem ele. E olha que interessante essa sequência, essa cadeia de comando. O nitrogênio forma os aminoácidos que se juntam e formam as proteínas. Essas proteínas viram as enzimas e as estruturas da célula. E mais, o nitrogênio também está no DNA e no RNA. Ou seja, sem nitrogênio, não tem proteína, não tem enzima. A planta simplesmente não consegue nem ler seu próprio manual de instruções genético. Então, já vimos a parte da construção, da estrutura, mas o nitrogênio vai além. Ele não é só o tijolo. Ele é também o combustível e a máquina que faz a usina de energia da planta funcionar. É isso mesmo. Sabe aquele pigmento que dá cor verde às plantas e que é responsável por capturar a luz do sol, a clorofila? Pois é, bem no centro dela, no coração da molécula, tem um átomo de nitrogênio. E aqui a coisa fica ainda mais fascinante. O nitrogênio não serve só para capturar a luz. Ele também compõe a enzima rubisco, que é basicamente a máquina que pega o gás carbônico do ar e o transforma em planta, em massa vegetal. É uma das proteínas mais importantes e abundantes do planeta. E esse gráfico deixa tudo bem claro. Uma parte gigantesca do nitrogênio que está numa folha é usada especificamente para a fotossíntese, seja na clorofila ou nas enzimas. Isso mostra qual é a prioridade metabólica da planta. Bom, então a gente já tem os blocos de construção e o motor da fábrica. Mas o que isso significa na prática? Para o crescimento da planta e, claro, para o alimento que chega na nossa mesa? Essa eficiência toda no nível molecular se traduz em crescimento que a gente pode ver. A planta consegue se dividir, crescer, criar mais folhas, mais galhos. Ela basicamente constrói uma fábrica maior com mais painéis solares, que são as folhas, para produzir ainda mais energia. É um ciclo virtuoso. E o ponto crucial é este. Para praticamente qualquer cultura agrícola, ter nitrogênio na medida certa afeta diretamente a quantidade e a qualidade da colheita. No milho, ajuda a encher o grão. Na alface, faz a folha crescer. Em árvores frutíferas, impulsiona o desenvolvimento dos frutos. É fundamental em todos os casos. Mas, e sempre tem um mas, né? Justamente por ser tão poderoso, acertar a dose de nitrogênio é uma tarefa super delicada e absolutamente crítica. Uma característica interessante do nitrogênio é que ele é móvel dentro da planta. Se começa a faltar, a planta esperta. Ela tira o nitrogênio das folhas mais velhas e manda para as folhas novas que estão crescendo. É um mecanismo de sobrevivência, mas para nós é um sinal visual claro de que algo não vai bem. E aqui está o grande desafio, a verdadeira corda bamba. A falta de nitrogênio causa tudo aquilo que vimos: crescimento raquítico, folhas amarelas, baixa produção. Mas o excesso também é um problema. Pode deixar a planta com caules fracos, atrasar a produção de frutos e até torná-la mais vulnerável a pragas, sem falar nos problemas ambientais. E esse número, para mim, resume tudo. Cerca de 50% a 70% de todo o nitrogênio numa planta está ligado diretamente às proteínas. Isso mostra o quão profundamente ele está entrelaçado com a própria máquina da vida. Então, para a gente fechar as ideias, o nitrogênio constrói as moléculas essenciais da vida, como proteínas e DNA. Ele abastece o motor da fotossíntese e impulsiona diretamente o crescimento e a produção agrícola. E o mais importante, o equilíbrio é tudo. Falta é ruim, excesso também é. No fim das contas, entender o nitrogênio é entender um dos pilares mais fundamentais da própria vida. Muda a forma como a gente olha para qualquer planta, para qualquer paisagem verde ao nosso redor. É a arquitetura invisível que sustenta tudo.